beleza? Tudo tranquilo? Tudo jóia? Tudo bem? Muito bem, cara. É, Alguns de vocês aí na aula ao vivo dessa semana já viram comigo uma pequena introdução, né, sobre aí bioquímica celular, tá? Bioquímica celular dos compostos orgânicos, né? A bioquímica celular dos compostos inorgânicos nós já encerramos aí, começamos, na verdade, antes do recesso, né? Terminamos aí na primeira semana depois que voltamos do recesso. E agora a gente vai entrar no mundo maravilhoso da bioquímica celular dos compostos orgânicos. Sim, compostos orgânicos, cara. Eu já havia falado também com vocês que, embora sejam mais numerosos em relação à diversidade, né, vamos colocar assim, os compostos inorgânicos, na verdade, os sais minerais, né, dentro dos compostos inorgânicos, os compostos orgânicos, embora sejam menos diversificados em relação aos grupos, né, em que eles pertencem, eles são bastante diversificados em relação ao aspecto geral, né, aspecto global. Então, dentro dos grupos eu tenho uma variedade grande de compostos orgânicos, mas pensando em capacidades, né, em funções aí desses compostos orgânicos, eu tenho uma gama muito grande, tá, de compostos orgânicos. Então, eu considero esses carinhos aqui como um pouco mais importantes, tá, embora os compostos inorgânicos continuam sendo, sim, sem dúvida, extremamente importantes. Inclusive, sem eles a gente não teria vida do jeito que a gente conhece, beleza? Bom, eu também combinei com vocês, não sei se foi com todas as turmas, mas eu acredito que não, porque eu acho que a gente chegou nessa conclusão depois que a Sarinha entrou em uma das minhas aulas, não lembro exatamente qual turma foi, que vocês pediram, me perguntaram, na verdade, se eu não podia fazer as videoaulas um pouco menores, principalmente menores do que as últimas, que foram relativamente bem longas. E eu acatei a ideia, eu acho que na verdade vocês estão corretos, tá? De achar que as aulas podem ter sim. Na verdade, podem não, né? De achar que as aulas ficaram realmente muito longas. É, a atenção que a gente presta, né, em videoaulas é diferente mesmo da atenção que a gente presta durante as aulas presenciais. Vocês precisam pausar, fazer anotações, fazer esquemas, e muitas vezes tem que voltar o vídeo. Então, às vezes, um vídeo aí de meia hora vocês vão levar 45 minutos para assistir, porque tem que pausar, tem que voltar, né? Não tem como me perguntar as coisas, então vocês têm que voltar para escutar de novo. Então, realmente, pensando nesse aspecto aí, vocês estão extremamente corretos. Então, a partir de agora, eu vou tentar fazer vídeos menores, tá? E caso eu precise complementar alguma ideia e o vídeo já esteja ficando longo demais, eu vou continuar essa ideia, né? Então, eu vou retomar a ideia no próximo vídeo e assim fechar o raciocínio. Beleza? Isso é mais, inclusive, não só para melhorar a atenção, né, e a absorção de vocês, mas para melhorar um pouco questões até de ansiedade e de excesso de atividades, talvez que vocês tenham recebido aí para fazer, né? Tem trabalhos, eu sei que vocês têm um monte de trabalho para fazer, então economizar, entre aspas, aí um pouco do tempo de vocês, tá? Peço desculpas de antemão, tá tendo uma obra aqui no prédio e assim, barulho de obra é chato pra caramba, né? Então pode ser que eventualmente vocês escutem um barulho ou outro aí, mas com o microfone tá bem pertinho da minha boca, eu acho que a minha voz vai continuar sobressaindo. Beleza? Então vamos lá começar os primeiros compostos orgânicos, na verdade uma introdução sobre quem eles são, tá? Que são basicamente o seguinte, cara, são compostos formados por cadeias carbônicas e outros elementos da tabela periódica. Que elementos são esses? Comumente, tá? São os elementos que nós chamamos de, como uma técnica de mnemônica, né? Ou de N-Chops ou Chomps, tá? Vocês podem escolher qual das duas maneiras vocês vão conseguir guardar melhor. N-Chops, tá? Significa nitrogênio, carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre, ou carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, tá? Então, são duas palavrinhas aí que a gente inventou, né? Para a gente poder lembrar quais são os elementos mais comuns aí dentro dos compostos orgânicos. Não são exclusivamente esses, mas esses são os mais comuns, tá? Tanto que quando vocês pegam na tabela periódica, vocês conseguem ver que vocês têm os metais e os ametais, né? Então percebam que esses carinhas aí são ametais, né? Os N-Chops ou os Chomps. Eu prefiro o N-Chops, eu aprendi assim com o Marco Antônio,
quando eu estava no lugar de vocês, né? E falo sério, né, cara? N-Chopes me lembra chopp, então, né? Eu não tenho como esquecer disso, beleza? Então são compostos formados por cadeias carbônicas ligados a outros elementos. E esses elementos vão ser, então, na maioria das vezes, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Beleza? São formados, né? Ou na verdade a gente assume que esses caras foram formados ao longo da evolução química da história da Terra através da ligação, né, das reações ao acaso entre compostos inorgânicos, como por exemplo o gás carbônico, a água, a amônia e assim por diante. Quando vocês estudaram Origem da Vida com o Luiz, ele muito provavelmente comentou com vocês aí sobre os experimentos de Miller e Urey, baseados nas hipóteses do Oparin e do Haldane sobre elementos, né, sobre compostos que existiam na atmosfera primitiva da Terra, que submetidos a altas temperaturas, a descargas elétricas, a radiação solar, né, que são então fontes de energia de ativação, né, ou seja, são fontes de energia para que reações químicas ocorram. Então, esses compostos acabaram reagindo aleatoriamente entre si, gerando compostos cada vez mais complexos, dando origem aos compostos orgânicos que nós conhecemos hoje, né, as proteínas, os carboidratos, os lipídios e assim por diante. Tranquilo? Para quem não está lembrando aí, o experimento do Miller e do Urey, inclusive, conseguiu obter aminoácidos como resultado do experimento, né? E foi um experimento relativamente curto, principalmente se a gente for comparar a duração do experimento com a história da Terra, e ainda assim os caras conseguiram obter aminoácidos que são as moléculas, né? São os monômeros, são as bases de construção para proteínas, que são moléculas grandes, moléculas muito mais complexas e de extrema importância para os sistemas orgânicos. Bom demais? Então aí estão os compostos orgânicos aí definidos, né, na verdade caracterizados de maneira generalizada. Beleza? Bom, os primeiros compostos orgânicos que a gente vai estudar são esses aqui, ó. São os carboidratos, beleza? Existem vários tipos de carboidratos, tá? E eles podem ser colocados todos, agrupados em uma palavrinha que também nós podemos chamar de açúcares, tá? Então nós podemos chamar os carboidratos de açúcares. A gente também pode chamar carboidratos de glicídios. Tranquilo? Eu só peço que vocês tomem cuidado quando vocês escutarem a palavra açúcar como referência para carboidrato, porque os açúcares, quando a gente pensa em açúcar, a gente pensa em uma coisa de sabor adocicado, né? Mas nem todo carboidrato tem sabor adocicado, beleza? Então, como por exemplo, quando você come não sei, pega farinha de trigo, pega milho, por exemplo, que são ricos em carboidrato, não necessariamente esses carinhas vão ter o sabor doce, tá? Então, só muito cuidado em associar a palavra açúcar com sabor, tá? Pensa que açúcar são carboidratos ou glicídios são carboidratos. Tranquilo? Esses carinhas vão ser compostos exclusivamente por carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Então existem três elementos que compõem a estrutura de um carboidrato: carbono, hidrogênio e oxigênio, e tá aí o nome, carboidrato, né? Carbo vem de carbono, hidrato vem desse hidróxido, perdão, que é o grupamento OH, né? Que é essa composição feita aí por oxigênio e hidrogênio. Então, carboidrato ele já faz uma alusão a quais elementos que eu consigo encontrar nessa molécula. Tranquilo? Bom, de modo geral, de aspecto geral, eu posso dividir os carboidratos em três subgrupinhos, tá? Os monossacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos. Então, eu quero que você preste atenção agora nesses nomes aí, dá uma olhadinha para eles aí e perceba que eu tenho mono, significa um, di, significa dois, e polissacarídeos, que significa vários, né? E o que esse nome quer dizer? É o seguinte, lembra quando eu falei para vocês de monômeros e polímeros? Eu falei para vocês que monômeros são moléculas menores, que quando eu junto várias dessas moléculas, eu formo um polímero, que é uma molécula maior, tá? O mesmo exemplo que eu já dei para vocês sobre um colar de pérola, classificando a pérolazinha como um monômero. Quando eu junto várias pérolazinhas, uma ligadas às outras, eu formo um colar de pérolas, e esse colar de pérola eu posso fazer uma associação com um polímero. Beleza? Então, os monossacarídeos são os monômeros que formam carboidratos maiores. Quais carboidratos maiores são eles? Eles podem ser os disacarídeos ou podem ser os polissacarídeos.
Tranquilo? Perfeito. Então, olha só. Monossacarídeos a gente vai se preocupar com dois tipos, tá? Os monossacarídeos compostos por 6 carbonos e os monossacarídeos compostos por 5 carbonos, tá? Esses compostos por 6 carbonos é o que nós chamamos de hexoses, tá? Então, as hexoses são monossacarídeos compostos por 6 carbonos. E existem 3 hexoses que a gente tem que dar atenção, tá? Eu tenho a glicose, que é talvez a mais famosa de todas, a galactose e a frutose. Então, são 6 monossacarídeos, cada um deles, perdão, são 3 monossacarídeos, agora sim, né? Cada um deles composto por 6 carbonos, ok? E eu tenho as pentoses, então são monossacarídeos compostos por 5 carbonos, que a gente já falou sobre eles quando a gente estudou lá sobre os ácidos nucleicos, né? Então, os ácidos nucleicos são também moléculas orgânicas, tranquilo? Mas para a formação, né, na composição dos ácidos nucleicos, eu tenho um carboidrato, né? Eu tenho um tipo de carboidrato que é uma pentose, e essa pentose pode ser ou a ribose ou a desoxirribose. Ribose eu encontro no RNA e no ATP, e a desoxirribose eu encontro no DNA. Show de bola? Maravilha. Vamos pensar agora então nos disacarídeos, né? Então, disacarídeos são carboidratos formados por 2 monossacarídeos, um ligado no outro. Tranquilo? Olha só, 3 tipinhos aqui também que eu quero chamar a atenção para vocês. A maltose, que é a junção de uma molécula de glicose com outra molécula de glicose. Então, quando eu junto 2 glicoses, eu formo uma maltose. Eu tenho a sacarose, que seria uma molécula de glicose com uma molécula de frutose, tá? Então, eu juntei uma glicose com uma frutose, eu formo uma sacarose. A sacarose é esse açúcar que a gente usa para adoçar as coisas em casa, tá? O açúcar cristal, açúcar mascavo, o açúcar refinado, tudo isso é sacarose, tá? Então, lembrando que a sacarose é a junção de 2 monossacarídeos, um é a glicose e o outro é a frutose. E por fim, a lactose, né, que é complicadinha para alguns aí, né? Alguns provavelmente apresentam intolerância a este carboidrato e mais para frente vocês vão entender o porquê que vocês possuem uma intolerância à lactose, tá? Mas o importante é que a lactose é formada por uma glicose e uma galactose. Beleza? Então, juntei uma molécula de glicose com uma galactose, eu formei um disacarídeo que nós chamamos então de lactose. Sussa! E por fim, o último grupinho aqui dos nossos carboidratos, nossos maravilhosos carboidratos, são os polissacarídeos, tá? Então, são moléculas resultantes da junção de vários monossacarídeos uns com os outros, tá? De maneira geral, pessoal, o que eu uso para a produção de um polissacarídeo é a junção de várias moléculas de glicose, tá? Pelo menos nesses aqui que eu estou colocando para vocês, na listinha aí, são todos resultantes da junção de moléculas de glicose, o que vai diferenciar basicamente aí a estrutura de como essas glicoses estão ligadas umas nas outras, tá? E vocês lembram que existe uma coisa na química que nós chamamos de isomeria, né? Então, existem isômeros de glicose, então tem organizações diferentes dentro da própria molécula, que também resultam em polissacarídeos diferentes. Não precisam se preocupar com isso, tá? Então, vamos dar uma sacada aqui em quais são os polissacarídeos, que vai dar uma atenção para eles. Primeiro e mais famoso, provavelmente, o amido, tá? O amido, então, ele é um polissacarídeo que é utilizado como reserva de energia, né? Então, como reserva de carboidratos dos indivíduos do reino vegetal e também das algas, né? Então, algas e plantas reservam carboidratos em uma molécula grande que nós chamamos de amido, tá? Então, reserva energética animal. É por isso que quando a gente come esses alimentos de origem vegetal, principalmente batata, mandioca, cenoura, trigo, milho, enfim, a gente está ingerindo uma grande quantidade de carboidratos, porque a gente está ingerindo uma grande quantidade também de amido. Essas estruturas, então, reservam amido nas plantas, tá? Glicogênio, que é a nossa reserva, tá, de carboidratos. Nós, seres humanos, nós animais, não são todos os animais que armazenam dessa forma, tá? Como nós fazemos, mas nós guardamos glicogênio no fígado, tá? Principalmente no fígado, uma quantidade menor na musculatura esquelética, né? Que é essa musculatura
que a gente usa para movimentar o corpo, mas principalmente nós armazenamos glicogênio no fígado. A gente tem mais ou menos aí 1,2 kg, 1,4 kg de glicogênio armazenado no nosso corpo, tá? Então a ideia é o seguinte, nós armazenamos esses carinhas aqui justamente como fonte de energia, tá? Daqui a pouco eu vou discutir isso com vocês quando eu for falar das funções de carboidrato, mas o glicogênio então é a nossa reserva energética, beleza? Além disso, o glicogênio, além dos animais, né, o glicogênio também está presente em fungos. Então, que legal, cara. Fungos também armazenam glicogênio como fonte de carboidrato, né, como um mecanismo de guardar carboidratos. Beleza? Bom, a celulose também é relativamente conhecida, né? A celulose é utilizada para fazer papel, né? Então, isso aqui é resultado do processamento de celulose, tá? Então, a celulose também é um polissacarídeo e ela vai compor a parede celular da célula vegetal, tranquilo? Então, ela vai promover a estruturação da parede celular de uma célula vegetal. Algo semelhante, algo semelhante com o que é feito aí com o último polissacarídeo, né, que é a quitina, tá? A quitina também tem um papel estrutural, mas ela vai fazer uma coisinha diferente. No reino animal, mais precisamente dentro aí dos artrópodes, né, ela vai compor o exoesqueleto dos artrópodes, sejam aracnídeos, sejam insetos, sejam crustáceos, enfim. Então essa casquinha aí desses animais, ela é composta basicamente por quitina. No caso aí dos crustáceos, pode ser que você encontre íons de cálcio também misturados com outros componentes, dando maior rigidez a esse exoesqueleto dos artrópodes, tá? No caso desse grupo de artrópodes. Mas no montante geral aí, o que você encontra em maior quantidade é sim quitina. Beleza? Além disso, né? Olha que doideira, né? Fungo tem semelhança muito grande com o reino animal, né? Então tem reserva de glicogênio, reserva energética de glicogênio, algo parecido, né? Algo igual com o que é feito pelos animais. E também tem quitina, né? Então, esses animaizinhos aí, esses artrópodes apresentam quitina no exoesqueleto e os fungos vão apresentar quitina na parede celular. Louco, né? Fungo não sabe se é bicho, não sabe se é planta, né? Esses negócios aí são muito loucos. Bom, para que serve um carboidrato, cara? Quais são as funções desses carinhos? Olha só, velho. A função básica, a função primordial de um carboidrato é a função energética, tá? Não sei se vocês estão lembrando, mas existe aí uma reação química que ocorre no nosso organismo, que é a reação da respiração celular, né? A reação da respiração celular, ela ocorre com a combustão, né, de uma molécula de glicose com a participação de um oxigênio, tá? E resulta aí na liberação de gás carbônico, água e energia, né? Essa energia nós armazenamos aí em forma de ATP, tá? Então é por isso que os carboidratos têm função energética. Eu utilizo um carboidrato na reação de respiração celular. Então a principal função de carboidrato é sim fornecer energia. É por isso que o consumo de alimentos ricos em carboidratos pode levar ao aumento do peso, né? Você consome carboidratos em excesso, o seu corpo não quer jogar aquilo fora, porque é um recurso importante, né, cara? A energia te mantém vivo. Então, o que o seu organismo faz? Ele converte esse carboidrato parcialmente em glicogênio, o tanto que nós somos capazes de armazenar, e o restante nós convertemos em gordura, né? E nós convertemos então em lipídios. E é isso que faz com que a gente aumente o peso, né? Justamente esse acúmulo de lipídios, beleza? Não é só dos carboidratos que a gente produz lipídio, não, tá? A gente também pode produzir lipídios a partir de proteínas e também a gente acaba armazenando lipídios que nós ingerimos juntamente com o nosso alimento. Tranquilo? Então, sempre bom lembrar que uma dieta balanceada, né, ela impede com que você tenha um acúmulo grande desse recurso, né, que são os lipídios, e impede, então, com que você tenha um sobrepeso. Maravilha? Entretanto, os carboidratos também apresentam uma função estrutural. Vocês podem falar também função plástica, tá? Quando eu falo de função estrutural ou plástica, eu estou falando que ela é utilizada com plasticidade. Eu utilizo esse componente, né, para a produção de alguma coisa que vai ter uma estrutura. Por exemplo, essa régua aqui ela é feita de plástico, né? O plástico tem esse nome porque eu posso fazer vários objetos a partir do plástico. Então, o cabo dessa tesoura aqui também é plástico.
essa caneta aqui, esse pincel, ele também é de plástico, tá? Então posso fazer várias coisas com esses compostos, né, plásticos. E daí o nome que a gente pode fornecer para essa função é uma função plástica, uma função estrutural, tá? Que são os casos aí tanto da celulose, compondo então a parte estrutural da parede celular vegetal, e também da quitina, que pode compor a parte estrutural da parede celular de um fungo ou o exoesqueleto, né, a parte externa da casquinha aí de um artrópode, tá? Pode ter também função de armazenamento, né? Eu já falei para vocês que as plantas armazenam carboidratos, né, em forma de amido e os animais armazenam carboidratos em forma de glicogênio. Esse amido e esse glicogênio eles vão sendo quebrados dentro do corpo da planta ou do animal à medida com que há a necessidade de um maior aporte de glicose, né? Então eu vou quebrando esse amido, eu vou quebrando esse glicogênio, vou liberando lentamente essa glicose no sistema do indivíduo, permitindo com que ele continue fazendo então a reação da respiração celular, continuando então a produção de energia para manter esse indivíduo vivo, para manter esse indivíduo realizando as suas funções metabólicas. Tá certo? Também encontro carboidratos nos ácidos nucleicos, né? Falei para vocês aí das pentoses, a ribose e a desoxirribose, eles são componentes então de ácidos nucleicos. E, por fim, algo que eu não citei ainda, a composição de uma estrutura que nós chamamos de glicocálix. O que é o glicocálix, cara? Glicocálix é uma estruturazinha que fica na parte externa das células, tá? Então, eu tenho a membrana plasmática e voltada para a parte externa da membrana plasmática, eu tenho uma região que nós chamamos de glicocálix ou glicocálice, tá? Então, tanto faz a grafia que vocês optarem, se vocês trombarem com essa palavra escrita dos dois jeitos, essas duas maneiras estão corretas, tá? Qual que é a importância desse glicocálix ou desse glicocálice? Basicamente é promover o reconhecimento celular e promover a adesão celular. Como assim reconhecimento celular? O glicocálice ele funciona mais ou menos como um crachazinho, tá? Na verdade, são vários crachás esparramados ao longo da célula. Então, isso aqui, por exemplo, isso aqui me faz ser reconhecido como o portador de um cartão BH Bus, por exemplo, né? Isso aqui você olha para mim e fala assim, olha, aquele cara ali tem um cartão BH Bus. Então, você consegue reconhecer que eu sou portador de um cartão BH Bus. As células elas se reconhecem então a partir desses crachazinhos. É como se cada crachazinho desse fosse uma molécula diferente de carboidrato, tá? Então cada tipo de célula vai ter uma organização diferente de glicocálise. E é isso que me permite identificar uma célula minha e uma célula que entrou no meu organismo, né? Isso me permite então combater esse invasor, porque ele não apresenta os mesmos crachás que eu, não apresenta o glicocálix igual ao meu. Legal? Além disso, funciona também como um mecanismo de adesão celular. É como se criasse uma rede de velcro que permite com que as células fiquem aderidas umas às outras, tá? Existem outros mecanismos de adesão celular, mas com certeza o glicocálise também participa desse processo. Tranquilo? Bom, aonde que eu consigo encontrar é, bastante carboidrato, né? Em quais alimentos que eu encontro bastante carboidrato? Em pães, massas, bolos, doces, cereais, macarrão, tubérculos como a batata, raízes como a mandioca e cenoura, tá? Então todos esses alimentos aí são ricos em carboidratos, o que quer dizer que são alimentos também muito energéticos, né? Se eu estou comendo carboidrato e a função básica desse cara é função energética, então esses alimentos são também, consequentemente, muito energéticos. Beleza? Então, para vocês terem uma ideia aí, essa tabelinha está mostrando para vocês, está listando aí índices glicêmicos, tá? Em relação ao alimento. Então, o IG significa índice glicêmico e o alimento aqui está sendo listado na coluninha da esquerda. Então, perceba o seguinte, existem alimentos ricos em carboidratos, porém eu tenho variações de índices glicêmicos. O que é um índice glicêmico? É a quantidade de glicose que esse alimento consegue liberar no seu sangue, tá? Quando você ingere, beleza? Então é o seguinte, quando eu estou fazendo a injeção de uma glicose pura, obviamente o índice glicêmico vai ser o maior possível, né?
porque toda essa glicose ela está puríssima, não preciso digerir esse negócio, né? Agora, alimentos, por exemplo, como feijão cozido, além da glicose, né, além então do carboidrato que vai ser liberado na minha corrente sanguínea, tem outros componentes, né, como por exemplo proteína, tem bastante água, tem uma certa quantidade de lipídio e tem uma certa quantidade de sais minerais, e é por isso que eu tenho variações aí no índice glicêmico. Tá? Então, o índice glicêmico a gente utiliza como um mecanismo de medir a quantidade de glicose que é liberada na sua corrente sanguínea quando você faz a digestão e a absorção desse alimento. Beleza? Então, para finalizar, algumas considerações aqui sobre a celulose, né? Porque olha só, cara, nós não conseguimos digerir a celulose e isso se deve a um simples fato de que nós não apresentamos a enzima correta para fazer isso, tá? Essa enzima ela se chama celulase. Nós, animais, não produzimos essa enzima. Nós somos incapazes de digerir a celulose porque nós não temos o aparato enzimático necessário para isso. Entretanto, cara, alguns micro-organismos, né, alguns protozoários e bactérias conseguem sim produzir essa enzima. E, como consequência disso, eles conseguem então digerir essa molécula sinistra aqui, que é a celulose, tá? Essas linhazinhas aqui, ó, indicam que essa molécula, né, essas repetições de glicoses continuam para ambos os lados, tá? Indicando então que isso é uma molécula grande, isso é um polissacarídeo, tá? O que é legal disso? Cara, alguns animais, e eu posso exemplificar aqui com os clássicos ruminantes, por exemplo, o boi, né? O búfalo, o bisão e os cupins, tá? Esses animais, eles alimentam-se exclusivamente de alimentos riquíssimos em celulose, pobríssimos em amido. Então, como que esses caras obtêm a glicose para mantê-los vivos, né? Eles têm uma associação mutualística com bactérias e protozoários, ou seja, é uma relação em que ambos saem ganhando e que eu não consigo separar um do outro, senão esses indivíduos vão morrer, tá? É isso que nós chamamos de mutualismo, é uma relação então obrigatória. Então, os micro-organismos habitam o trato digestório desses animais, tá? Que pode ser o estômago, pode ser o intestino delgado ou grosso, digerem essa celulose e a grande parte que sobra dessa digestão da celulose é absorvida pelo animal. Tá? Então, os ruminantes, os cupins, acabam absorvendo essa glicose resultante da digestão da celulose realizada por micro-organismos dentro do corpo desses caras. Então, isso aqui é muito legal. Beleza? Pessoal, então a gente vai encerrar por aqui, né? Já talvez longo até demais. Então, façam suas anotações, anotem suas dúvidas aí, tá? Realizem os exercícios com carinho, com atenção e um beijo, até a próxima.